Boa noite, irmãos. Sempre é um privilégio, uma oportunidade da gente compartilhar um pouco da palavra com os irmãos. Como sempre, nós temos meditado no livro de Salmos. E eu peço que os irmãos já abram suas Bíblias no Salmo 62. Nós vamos olhar um pouco para esse Salmo nesses 15, 20 minutos aí que nós temos. E observar o que o salmista... as prescrições, as indicações, as orientações que ele nos dá nesse salmo. É um salmo que tem 12 versículos, tá certo? Nós vamos dividir o salmo em 3 partes, tá bom? Então nós vamos fazer do salmo do 1 ao 4, do 5 ao 8 e vamos finalizar ali do 9 ao 12, tá bom? A primeira parte, essa parte 1, então nós não vamos ler o salmo todo, vamos ler primeiro do 1 ao 4 e pensar um pouco no que o salmista tenta nos ensinar nesses 12 versículos. Eu acredito que assim, a mensagem principal que envolve esse salmo, né, que envelopa esse salmo todo, seria a gente olhar para ele e perceber que, apesar das circunstâncias, a nossa salvação e a nossa esperança, elas devem estar em Deus. Por que em Deus? Porque é em Deus que nós devemos confiar, porque Ele é poderoso, Ele é justo e Ele é fiel. Então, a mensagem, eu acredito que o salmista queria nos trazer é essa. Apesar do que acontece, apesar do que venha que venha à sua vida, você precisa confiar e saber que a nossa salvação está em Deus, que a nossa esperança está em Deus. Mas em que Deus? No nosso Deus, que é um Deus que é poderoso, é um Deus que é justo, é um Deus que é fiel. Tá certo? Então, vamos olhar dentro dessa perspectiva. E vamos ler agora a primeira parte, que é no Salmo 66, que é do versículo 1 ao versículo 4. Então, do versículo 1 ao versículo 4, acompanhe aí na sua Bíblia, vai dizer o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo, de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam, selá ou pausa. A gente percebe nesses 4 versículos, principalmente no verso 1 e no verso 2, então essa primeira parte é interessante dividir, verso 1 e verso 2, o 3 e o 4. E nessa primeira divisão ali, ou nessa subdivisão desses 4 versículos, nós percebemos que o salmista ele demonstra que a nossa confiança ela deve descansar na certeza que nós temos na salvação que vem de Deus. Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de adversidades, nós precisamos acreditar e ter a certeza que a nossa salvação vem somente de Deus. Que nós devemos descansar somente em Deus, apesar das circunstâncias. Meus irmãos, a paz que desfaz toda dúvida é a paz que vem de Deus. É a paz que a gente não consegue expressar. Essa é a paz que tira a dúvida se em determinada situação Deus está comigo ou não está, independentemente da circunstância pela qual eu esteja passando. É isso que o salmista está cantando aqui. É isso que ele está falando aqui. Que a nossa segurança deve estar na rocha que é Deus. A nossa segurança deve estar em um alicerce bem feito. Um alicerce bem feito não se abala. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Então, descansar em Deus, ter a certeza que a salvação vem dele, entender que só Ele é a nossa rocha, e que Ele é a nossa torre segura, e por nós estarmos firmados em uma torre segura, nós não somos abalados. É isso que o salmista quer trazer para a gente nesses 2 primeiros versículos. Ele prescreve para a gente olhar para Deus e saber que é dele que vem a nossa salvação, é que nele Ele é a nossa rocha. Tem uma pedra que se chama Gres. Ela é a pedra
é uma das pedras mais indicadas para se fazer alicerce. Um alicerce bem feito, provavelmente aquele que vai edificar esse alicerce vai escolher esse tipo de pedra. Para que nós não venhamos a nos abalar, nós precisamos estar alicerçados num Deus que diz para a gente que somente dele vem a nossa salvação. Somente dele vem a nossa salvação. Somente ele é a nossa rocha. Somente ele é essa rocha em que eu posso construir um alicerce, porque eu sei que eu não vou ser abalado apesar das circunstâncias. O verso 3, ele vai trazer para a gente a seguinte percepção. Ele mostra aqui um ataque. Ele fala de ataque. E aí ele pergunta para a gente, poxa, como eu passo ou como eu enfrento esses ataques? Muitas vezes em uma posição já de fraqueza. Ele faz a comparação e ilustra aqui como se um muro que já está bem inclinado. E aquelas pessoas que atacam esse muro, elas não consideram que você está, ou que, como ele ilustra aqui, você está passando por uma situação em que você já está fragilizado. Mas ele diz para a gente, puxa vida, como é que eu passo por uma situação em que eu já estou fragilizado, eu já estou numa situação complicada, como é que eu devo passar? E aí eu preciso olhar para o verso 1 e 2. Quando eu estou nessa situação de quase queda, nessa situação de fragilidade, eu preciso lembrar das afirmações do verso 1 e 2, das verdades que estão ali. Eu preciso me lembrar que somente Deus é a minha rocha, que somente nele eu posso ter salvação. Essas verdades, elas precisam vir à minha mente. No verso 3, ele mostra os ataques. Ele aponta que existem na nossa vida, na nossa convivência, essas situações de ataques, de perseguições talvez, de dificuldades. Mas ele diz, olha para o verso 1, olha para o Deus a quem você serve. E aí ele nos dá uma indicação clara de que para que eu não caia como esse muro que está sendo atacado, eu preciso depender de Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso esperar em Deus. Esperar num Deus que é forte, num Deus que é justo, num Deus que é fiel, como a gente vai ver lá nos 4 últimos versos desse salmo. Quando o salmista está compondo aqui, ele compõe como uma música específica para um instrumentista daquela época. Isso aqui é uma música, isso aqui é um canto. Isso aqui é um chamado para que quando nós estivermos passando por situações, quem sabe, de dificuldades, ataques, a gente cante. A minha alma descansa somente em Deus. A gente vai cantar. Há uma ligação aqui interessante com o Salmo 46. Lá no Salmo 46, nós somos, graças a Deus, de tradição reformada. No hino da reforma aparece o Salmo 46. E era um salmo em que o irmão que trouxe a reforma, ele cantava quando ele ia passar por uma dificuldade. Ele dizia, meu irmão, vamos cantar, pastor, o Salmo 46 para a gente enfrentar essa dificuldade. É a mesma chamada aqui quando você estiver passando por uma dificuldade. Lembre desse salmo. Lembre de que Deus é a sua rocha. Lembre que só dele vem a sua salvação. Não deixe as circunstâncias, muitas vezes, nos trazerem nos deixarem que a nossa fé se sinta abalada. E a minha pergunta aqui é, claro, por que nós não cantamos mais assim? Por que nós não lembramos mais do Salmo 62, do Salmo 46, do 129? Por que nós simplesmente vamos vivendo? Por que nós não oramos mais assim na dependência do nosso Deus? Buscando muitas vezes soluções que não são soluções alicerçadas em uma torre forte, em uma torre que não nos deixa nos abalar. Por que, meus irmãos? Por que nós não confiamos mais no nosso Deus? A segunda parte, do verso 5 ao verso 8, vai dizer o seguinte: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio,
Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Sei lá, ou pausa, né? Então aqui nós podemos olhar e fazer uma subdivisão novamente, pegando o verso 5 e verso 6. Na aflição, busque e descanse em Deus. Na aflição, busque e descanse em Deus. Na aflição, espere em Deus. Essa é a ordem aqui. É a ordem clara. Somente em Deus, ó minha alma, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse somente em Deus. Grifa aí na tua Bíblia, esperança. É dele que vem a minha esperança. É isso que ele está chamando aqui para a gente a prestar atenção. É isso que ele está dizendo para a gente. Louve, cante ao Senhor com um salmo assim, quando você estiver passando por aquelas situações, talvez de ataque, talvez de perseguição. Ele nos dá uma direção aqui. O salmista nos dá uma direção. Será que na nossa caminhada a gente tem olhado essa direção que a palavra tem nos dado? Que a palavra de Deus tem nos dado? Quando a gente avança um pouco e olha para o verso 7 e verso 8, que vai dizer que o nosso alicerce é o Senhor. A nossa dependência precisa estar no Senhor. O nosso refúgio. E aqui o interessante é que o nosso refúgio, tanto na adversidade ou na bonança, precisa estar no Senhor. Não pode ser, a gente não pode buscar outras alternativas. Confie e busque no Senhor em todos os momentos. Vocês prestaram atenção nisso aí? No verso 8, ele inicia, ele dá uma ordem ali, confie nele em todos os momentos, ó povo. Ele não está dizendo, confie no Senhor só quando estiver tudo bem. Ele não está dizendo, confie só quando a conta estiver legal, a conta bancária. Confie no Senhor em todos os momentos, ó povo. Essa é a dependência que nós temos que ter em todos os momentos. Não é só naquele momento em que está tudo bem. Eu estou confiando no Senhor. Naquele momento que está tudo ruim, ou que eu corro só para o Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para a confiança em algumas circunstâncias que são passageiras, efêmeras, que são só dessa vida, e nos esquecemos de agradecer ao nosso Deus, no qual nós precisamos confiar em todo o tempo. No qual nós precisamos confiar em todo o tempo. Nós precisamos ir ao Senhor com um coração derramado, um coração entregue. Não é a segunda parte do verso 8? Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Como tem sido a nossa postura diante dessas ordens que estão dadas aqui de forma clara? O que muitas vezes tem nos separado de Deus, para que nós não venhamos a nos lembrar e confiar e depender e buscar refúgio e saber que Ele é a nossa torre forte? Será que muitas vezes não são aquelas situações que nós envolvemos de pecados que muitas vezes nos impedem de chegar ao nosso Deus em confiança? E muitas vezes esses pecados em muitas situações nós escolhemos, eles nos distanciam desse Deus que diz que é para nós nos chegarmos a Ele em confiança em todos os momentos e nos derramarmos diante dEle. Esse é um chamado aqui. O salmista ele nos chama a prestar atenção. O verso 7, ele destaca para a gente que nós precisamos ter uma dependência de Deus. Não é o final da primeira parte do verso 7? A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. A nossa dependência precisa estar em Deus. Mas será que nós temos dependido realmente, verdadeiramente, do nosso Deus? Como é prescrito, como é dito aqui pelo salmista? É uma pergunta boa para a gente trazer às nossas consciências. No verso 8, ele vai destacar um tema que muitas vezes a gente passa por cima, que é a oração. É a dependência de Deus em oração. Será que a nossa vida de oração reflete realmente a nossa dependência de Deus? Como é que tem... E aí essa pergunta ela é boa. Como é que é a minha vida? E aí quando eu estava meditando aqui, eu fiquei pensando, Senhor Deus, né? Como tem sido a minha vida de oração? Como é a minha vida de dependência de Deus? Será que eu me derramo diante de Deus? Ou eu vou buscar o primeiro remédio?
e eu não estou falando aqui mal dos remédios, mas ele não pode ser a primeira opção para a solução de vários problemas. As pessoas hoje entendem que é um remédio. Não pode ser. Nós precisamos ir ao nosso Senhor. Mas ele diz assim: a nossa vida de oração é uma vida que se derrama. A gente tem buscado Deus verdadeiramente em oração. A gente tem buscado verdadeiramente em dependência. O salmista diz aqui para a gente, presta atenção. E a terceira parte, que é do verso 9 ao verso 12, nós vamos ler agora. Nós vamos ver que nessas duas primeiras partes é muito o homem indo a Deus, e agora Deus vai começar a falar um pouquinho. E o salmista vai mostrar aqui que dá uma invertida. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiam na extorsão, não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O verso 9, ele faz uma ilustração muito, muito interessante sobre, como a nossa vida é efêmera, como a nossa vida passa, como ela é um sopro. E o contraste você olha para a nossa vida como um sopro, você olha para a nossa vida como passageira, nossa vida como uma mentira, que é isso que ele fala. E aí você vai em contraste e olha para Deus. O que Deus é, meus irmãos? Deus é eterno. Deus, ele é o que? Ele é o alfa e o ômega. Nós não, nós somos como um sopro, como um sopro. Você já pesou um sopro? Teve uma situação interessante. Há alguns meses atrás, nosso grupo de vida, ele faz, normalmente, nas iniciativas para missões, a gente normalmente faz uma mini pizza. E aí eu pedi para um irmão, né, do grupo, para ele nos contribuir com orégano. Né? Você já pesou orégano? Você já pesou orégano? Orégano é leve, é bem levezinho. E aí a gente comparou com aquela decisão que houve na nossa corte sobre a quantidade de macônia que se pode usar. Lembra dessa decisão? É um sopro, é pouquinho. A gente não pesa nada. E ele está dizendo para a gente: olhem para um Deus que é eterno. Olhem para um Deus que é poderoso. E essas pessoas aqui, elas estavam se julgando muito importantes. E o verso 10 completa isso dizendo para a gente não pôr e nem confiar na mentira, na extorsão, na esperança de bens roubados. Isso, assim, aparentemente parece que não acontece no nosso tempo. A gente não tem isso hoje em dia. A gente não tem gente que confia em na extorsão, pessoas que confiam em bens roubados. E ele está dizendo: não ponham a sua esperança nisso também. Mas aqui é um alerta para nós que talvez não extorquimos ninguém, talvez não roubamos ninguém, mas é um alerta para aqueles que talvez confiem nas riquezas. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Muitas vezes as pessoas se iludem com a riqueza, com a posição, com o status, mas ele está mandando para a gente: não ponha a sua esperança nessas riquezas. Isso é um contraste muito claro, lá com o verso 5, se você voltar, em que ele diz para você depositar a sua esperança na verdadeira esperança que é o Senhor, e não numa esperança circunstancial que são as riquezas. Então aqui você pode fazer esse paralelo, esse contraste tranquilamente com o verso 5. Ele está dizendo: confie no Senhor, não confie nas circunstâncias. A confiança, muitas vezes, em bens
roubados, ou em bens que se tornam ídolos, como o dinheiro, talvez sejam o quê? Sejam a raiz e a gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O verso 11, meus irmãos, vai nos mostrar que Deus, Ele está instruindo aqui ao salmista e a nós. Ele vai dizer para a gente: olha, Deus falou uma vez e eu escutei 2 vezes. E isso é muito interessante, porque Ele nos chama a atenção para que nós estejamos com os olhos bem abertos ao que o Senhor fala. E isso ecoe a nossa mente mais vezes, que nós possamos ter um coração que ouve a um Deus que é poderoso, que ouve a um Deus que detém todo o controle, que ouve a um Deus que é suficiente, que ouve a um Deus que derramou graça incomparável em nosso favor. Quem é que derramou graça? O nosso Deus. Quem é que olhou por nós? O nosso Deus. Como é que nós temos encarado as ordens expressas de Deus, com atenção ou com desatenção? Deus tem falado uma vez e você não tem escutado nenhuma. Você tem, e a gente ouve isso aqui sempre nas exposições do nosso pastor, você tem constantemente ido diante de Deus de punho erguido e dito assim: eu não vou te escutar. E o salmista diz ao contrário: olha, Deus falou só uma vez e eu ouvi 2. Eu repetidamente ouvi aquilo que Deus estava falando para mim. Diante dos decretos de Deus, a nossa única atitude deve ser de obediência. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, seja em todas as áreas da nossa vida, seja nos relacionamentos de pai com filhos, de cônjuge, seja nos nossos relacionamentos sociais. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, através da palavra dele. Para finalizar, meus irmãos, o verso 12, ele nos mostra que quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos? Nós vemos Jesus, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi crucificado sem culpa. E o que ele fez? Ele se entregou. E ele nos dá um direcionamento muito claro no verso 12. Ele fala o seguinte: contigo também, Senhor, está a fidelidade, e é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus em que nós podemos confiar. E nós devemos afirmar sempre que, apesar das circunstâncias, que é a parte 1 e a parte 2, né? Apesar das circunstâncias, a nossa salvação e esperança deve estar em quem? Em Deus. E aí nós olhamos a parte 3 aqui, que é do verso 9 ao verso 12, e nós temos a certeza que é nesse Deus em que nós temos esperança, que nós temos confiança, nós podemos confiar realmente. Por que nós podemos confiar? Porque Ele é poderoso, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua santa palavra. Que nós possamos, ó Deus amado, diante dela, diante dos decretos, ó Pai, que Tu trazes, nós possamos obedecer, nós possamos confiar, nós possamos ter a esperança em Ti, que é o Deus que faz com que nós tenhamos, ó Deus, a certeza de que se nós estivermos em Ti, nós não seremos abalados. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. E faz, ó Deus, com que nós tenhamos corações e mentes mais atentas a Ti. Nos tira, ó Deus, muitas vezes dessa letargia, Senhor. Nos tira, ó Deus, desse para e passo, ó Pai. E faz, ó Deus, com que nós possamos caminhar firmemente, sabendo, ó Deus, que a nossa fé está alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, meus irmãos. Pode projetar ali, Kaique, por favor, o slide. Nós vamos trazer uma meditação aqui no Salmo 150, o último capítulo do livro de Salmos. Todo ser que respira. Eu coloquei esse título aí, e a ideia era essa, era você pensar na continuação, né? A Melissa, quando eu estava colocando: papai, tá faltando aí, né? Faltando o quê, filho? Louve ao Senhor. Irmãos, para a gente entender a força desse Salmo 150, eu vou dar um contexto geral, antes da gente fazer a leitura, né? O livro de Salmos, né, ele é o inário de Israel, o saltério, conjunto dos 150 livros.
Em hebraico, o livro de Salmos significa livro dos louvores, no hebraico. Quando foi traduzido para o grego, na Septuaginta, foi traduzido com a palavra salmos, que deriva de uma palavra grega que significa tocar em cordas, o que sugere assim, um acompanhamento musical. Então é interessante que o livro dos Salmos, ele realmente norteia e direciona, começou ali no povo de Israel, direcionando a questão da adoração. E o Salmo 150, ele vai ser assim, como se fosse uma concentração, uma dose concentrada do que é realmente adorar a Deus. Todo cristão que precisar recorrer às Escrituras para entender o que é adoração, dá uma dica aí para o pessoal também do louvor, hein, Thales? Medite nesse salmo, observe esse salmo, que ele vai trazer assim tudo que mais importa sobre quem deve ser adorado, como deve ser adorado, por que ser adorado. É um livro realmente que direciona na adoração. E é interessante que o livro de Salmos, meus irmãos, falando ainda do contexto, ele está dividido em 5 livros. Isso vem talvez da tradição judaica de querer associar a questão do Pentateuco, né? Mas ele é dividido em 5 livros, e ao final de cada livro desses 5, tem o último versículo, ele é uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma expressão de louvor, é um fraseado que fala de louvor. Porém, no último livro, no 5º, ele não tem um versículo, ele tem o capítulo inteiro, que é o Salmo 150, que ele é todo doxologia, ele é todo adoração. Por isso que o Salmo 150, ele é realmente assim um fechamento apropriado, adequado para o saltério. Vamos fazer uma leitura, e aí nós vamos meditar em alguns versículos, fazer uma exposição dos versos do Salmo 150. Acompanhe comigo, Salmo 150, versículo 1 diz: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. No verso 3, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda aqui na meditação da Tua Palavra, Senhor Deus. Nós queremos mergulhar aqui nas Escrituras e com o que nós vamos aprender aqui, com o que o Teu Espírito Santo vai nos falar, queremos nos tornar adoradores melhores, ó Deus, mais consagrados a Ti, com maturidade, com entendimento do que é ser adorador. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite. Obrigado pelo tempo que o Senhor já tem nos dado aqui de oração, já com a Tua Palavra sendo pregada no Salmo 62. Como é bom, ó Deus, esse tempo que o Senhor nos dá. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu estava dizendo, né, no final de cada livro, conjunto de livros, né, são 5 livros nos Salmos, você vai ver, na sua Bíblia vai explicar isso aí, ele encerra com doxologia. Então, por exemplo, abra aí no Salmo 41, versículo 13, só para você entender esse contexto. É o final do primeiro bloco, que vai do 1 ao 41, no versículo 13 vem a doxologia, está escrito: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E assim em cada livro vai encerrando. E aí você volta para o Salmo 150 e vai entender ali que ele é o fechamento, né, com todo ele sendo uma doxologia. Só para você ter uma ideia, no Salmo 150, por 13 vezes nós somos encorajados a adorar. Os últimos 5 salmos, do 146 ao 150, todos eles começam com aleluia e terminam com aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor, certo? Então, Salmo 146, se você observar lá, começa e termina com aleluia. 147, só que o 150, ele tem por 13 vezes essa convocação para adorar a Deus. E aí, quando nós vamos agora percorrer ali o Salmo, nós vamos encontrar, eu quero trazer aqui 3 aspectos que envolvem a verdadeira adoração. Pode colocar aí, por favor, Letícia? Nós vamos focar muito nos versículos 1 e 2, tá? Versículo 1 diz: Aleluia, louvem a Deus. Então, o primeiro aspecto que eu quero realçar aqui desse salmo, meus irmãos, é que ele já aponta, de começo, de largada, que o alvo da adoração é apenas o Senhor.
nós podemos pensar, nossa, mas isso aí é óbvio, né? Isso aí é muito, isso aí já sabemos. Mas, irmãos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E a gente vai, interessante, dando uma passada pelas Escrituras, nós não vamos abrir aqui porque o tempo não permite. Lá em Atos capítulo 10, para vocês terem uma ideia da importância da gente dizer assim, olha, tem que louvar ao Senhor. O alvo da nossa adoração é o Senhor. E aí, lendo lá em Atos capítulo 10, Pedro vai se encontrar com Cornélio, né? E Cornélio é dito que é um homem temente e piedoso a Deus. Mas o que é que Cornélio faz quando se encontra com Pedro? Alguém lembra? Ele vai adorá-lo. Se prostra diante de Pedro, e Pedro não aceita a adoração, manda ele se levantar e diz, olha, eu sou homem, né? A gente tem que adorar somente ao Senhor. Salmo 150 para o Cornélio aqui, né? Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Outro mais incrível com que eu me deparei quando estava preparando essa mensagem, buscando exemplos nas Escrituras, é o próprio apóstolo João, irmãos, né? O apóstolo amado, aquele que a gente recentemente viu na EBD aqui, terminou a escatologia, né? João não precisou estudar a escatologia, ele viu a escatologia, grande revelação. E o que é que ele fez quando ele se encontra com o anjo lá no capítulo 19? Também vai adorar o anjo, né? Como o nosso coração é corrompido, né? E se perde, né? Mesmo um grande homem de Deus, e novamente o anjo não aceita a adoração, né? E aponta que a adoração é para o Senhor. Então, quando você começa esse salmo, já no versículo 1, e vê o louvem a Deus, e a exortação para adorar somente o Senhor, isso traz à nossa memória o Shema, Deuteronômio capítulo 6, aquela confissão de fé judaica que diz, vamos abrir lá, Deuteronômio 6,4, para a gente ler isso aqui. Shema é de ouvir, é a passagem que diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos, aqui do Salmo 150, né? Apenas o Senhor é digno de adoração. A gente vê nas Escrituras, grandes homens de Deus, em alguns momentos se desviando, o povo de Israel, em determinado momento Arão fez um bezerro de ouro para ser adorado. Não pense que esse é um perigo que está longe de acontecer conosco. Devemos guardar nosso coração, estar sempre pedindo ao Senhor para sondar, buscar na palavra. E Salmo 150, versículo 1, louvar o Senhor, irmãos. Só Ele é digno dos aleluias, né? Só Ele é digno de ser adorado com nossos cânticos. A gente chegar aqui e ver cânticos totalmente centrados no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Ainda no versículo 1, nós vamos ter um segundo aspecto importante, se você quer realmente ser um verdadeiro adorador. E o segundo aspecto é quando você pensa no local da adoração. Olha o versículo 2, aliás, 1 ainda. Louvem a Deus no seu santuário. E o segundo ponto, louvem no seu magnífico firmamento. Dois aspectos colocados aqui ainda no versículo 1, né? No seu santuário, uma alusão ao tabernáculo, ou talvez até ao templo em Jerusalém, né? Aqui na terra, poderia dizer, louve a Deus na terra. E o firmamento, que é o céu, né? A morada divina do Senhor. Então, há uma ideia aqui, irmãos, de que você deve adorá-lo na terra e nos céus, em todo lugar. Quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei da mulher samaritana no encontro com Cristo, né? Qual é a dúvida que ela foi tirar lá com o Senhor? Senhor, qual é o local de adoração? É lá em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? E qual foi a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu para ela, né? Haverá o tempo, né? Não vai importar lá nem aqui. Que o Pai procura o quê? Quem adora em espírito e em verdade. Então, a adoração ao Senhor é uma adoração em todo e qualquer lugar. Ele é adorado aqui na terra, pelo seu povo, pelos crentes. Ele já é adorado nos céus, pelos cristãos que já foram, que já morreram, pelos santos do Antigo Testamento, pelos anjos, né, o exército dos céus que o adora. Mas ele é adorado realmente em todo lugar. Uma ressalva que eu quero fazer aqui rapidamente, né, que isso não quer dizer, alguns pegam esse entendimento e trazem a seguinte colocação: então não preciso estar na igreja, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Não está escrito aí, ó, nos céus, né? Deus que é em espírito e em verdade, eu vou ficar só na minha casa adorando em espírito e em verdade. É um falso entendimento isso aí, porque nas Escrituras nos ensinam que nós não podemos deixar de
congregar. Nós precisamos, ferro com ferro se afiando, nós precisamos de uns aos outros. Então, a ideia não é que nós não precisamos da igreja, nem é errado ter um local onde nós nos reunimos para adorar. Né? Isso aí você vê na igreja primitiva, eles sempre se reuniam em locais, nas casas, quando a perseguição foi forte, nas catacumbas. Então, sempre a igreja buscou se reunir para adorar, e assim nós devemos fazer. Mas sempre lembrando que o nosso Deus não depende de um local em específico para ser adorado. Tá? Não podemos ter aquela ideia, não, aqui eu sou um adorador. Aqui não, peraí, sei que nós estamos no templo, né? Habitação do Altíssimo, e tem um comportamento aqui, mas lá fora, na nossa vida profissional, não tem um comportamento também de adorador. Tá? Então, o primeiro ponto da verdadeira adoração é o alvo. O Senhor, Ele é o único que deve ser adorado. O segundo ponto é o local. Em qualquer local, nos céus, na terra, na sede aqui, na sua casa, em todo lugar é lugar para adorar. Em espírito, e ali não é o Espírito Santo, né? É no seu interior, na sua alma e em verdade. Uma adoração baseada nas Escrituras. Não nas suas ideias, que o que vem do homem é problema, mas naquilo que Deus fala sobre adoração. Vamos caminhar para o nosso terceiro ponto, irmãos. Ainda no versículo 2. Terceiro ponto, irmãos, diz respeito ao motivo da adoração. Versículo 2. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, os feitos do Senhor. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. É muito constante nas Escrituras, irmãos, a orientação para que nós estejamos sempre lembrando daquilo que Deus fez. Pode ser os feitos na história, você vai para as Escrituras e vê Deus libertando o povo do Egito, você vê Deus libertando Israel do cativeiro babilônico, a gente vai para o Novo Testamento e vê o Senhor Jesus Cristo se entregando na cruz e ressuscitando para a nossa salvação. Então nós devemos louvá-lo por esses feitos maravilhosos em nossa vida. Mas outros feitos, que é importante também, na verdadeira adoração, a gente lembrar, irmãos, é aquilo que Deus faz na sua vida pessoal, aquilo que Deus faz na sua família, né? Nós somos sempre chamados a estar louvando e adorando por esses feitos. Eu queria que você abrisse rapidinho lá no Salmo 145 e observe comigo o versículo 4. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contar a outras, irmãos, é os pais contar aos filhos, aos netos. É a fé ser passada dentro da sua casa. Então você vai falar dos feitos que Deus fez na história, mas vai falar também daquilo que Ele fez na sua vida, né? Eu me lembro do cego de nascença, lá em João capítulo 9, quando ele foi questionado se Jesus, pelos fariseus, né? Esse Jesus é pecador, o que ele é? Né? O que o cego falou? Se é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Certamente aquele cego ainda foi aprender sobre quem era o Senhor Jesus Cristo, mas ele já tinha algo para dizer. Era o que Jesus tinha feito na vida dele. A gente lembra do livro de Juízes, irmãos, quando o povo se dizia do Senhor, é porque, acho que o pastor falou isso no domingo passado aqui, é porque surgiu uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. Morreu a geração de Josué, todos que passaram ali pelo deserto, e a geração seguinte não tinha o conhecimento do Senhor, não tinha o conhecimento dos seus feitos, uma geração não contou a outra. Então, por isso que o salmista diz, né, verso 2, voltando para o Salmo 150, louve-no pelos seus feitos, né, e louve-no também pela sua grandeza. Aqui, irmãos, é muito importante, às vezes eu percebo, né, falando aqui do meu tempo de oração, às vezes a gente vai orar, né, e a gente até agradece, né, a gente também pede muito, mas você já parou para orar só para declarar a grandeza de Deus? É fantástico isso aí, irmãos. Antes no começo da sua oração, você declarar o que Deus é, o que a palavra de Deus diz sobre Ele mesmo, seus atributos divinos. Isso faz parte da verdadeira adoração. Louvar a Deus pela sua grandeza. Só, entre aspas, só, né? Só pelo que Ele é.
Quando o Senhor Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6 ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, e agora ele diz o quê? Santificado seja o teu nome. É uma oração que começa glorificando o Pai. Quando fala santificado seja o teu nome, nome ali é o caráter, é o atributo. De novo, voltando para EBD, que passou ali pelos atributos de Deus, né? Você vê que Deus é santo, que Deus é verdadeiro, Ele é o eterno, Ele é amoroso, é Deus perdoador. Isso aí não pode ser meros conceitos, adjetivos na nossa cabeça, mas sim tem que ser verdades profundas sobre quem Ele é, o Deus que se revelou, e que vai fazer, como aqui no Salmo 150, versículo 2, você poder dizer: Senhor, eu te louvo pela imensidão da sua grandeza, pelos seus feitos e pela sua grandeza. Seguindo aqui no nosso Salmo, irmãos, eu vou, pelo nosso tempo aqui já está, vamos pular aqui do versículo 3 ao 5, seria muito interessante para uma outra oportunidade, né? Diversidade de instrumentos sonoros, louvar a Deus com danças, às vezes nos movimentos evangélicos, aí tem certa confusão, se a igreja deve ter dança, não deve ter dança, não vem ao caso aqui agora. Mas vá lá para o último versículo, tem algo bem interessante que nós podemos encerrar aqui a nossa mensagem. Na versão aí, não é todo ser que respira, que eu coloquei ali, né? É tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Nada mais apropriado, Deus é muito perfeito, irmãos. Essa palavra, a palavra de Deus é poderosa mesmo. Nada mais apropriado do que encerrar o saltério, o livro dos louvores, com essa frasezinha aqui, que até nos dá assim vamos dizer assim, uma revelação do que vai ser o final dos tempos. Porque haverá um reconhecimento universal do senhorio de Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Alguns o farão de uma maneira consagrada e voluntária, os crentes em Cristo. Outros o farão de forma relutante, mas farão. Haverá um tempo em que tudo louvará o Senhor. E aqui nós somos chamados para fazer isso desde já, né? É o último aleluia aqui do livro de Salmos, né? 13 vezes ele ocorre aqui, 13 vezes somos chamados a louvar. E com essa finalização, onde mostra que a palavra final é aleluia, tudo louvará o Senhor. Esse tempo que eu pude tirar meditando no Salmo 150 durante a semana, irmãos, a gente vê como às vezes a gente passa por um livro da Bíblia, um capítulo assim, e a gente aprende alguma coisa, mas a palavra de Deus, quando você para peneirar, para meditar, para ir atrás, é fantástico, né? A gente termina o Salmo 150, entendendo assim, como o chamado de Deus para nós crentes é um chamado para ser adorador, né? A gente vem para a igreja, não é para ver uma banda se apresentar, que aliás está sendo uma bênção, né? Os irmãos estão nos edificando demais, mas é para você adorar também, adorar na sua casa, com seus filhos, adorar no seu trabalho, porque nós somos adoradores e tudo que respira, louve ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos encoraja a sermos adoradores verdadeiros, ó Deus. Só Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor. Só Tu, Senhor Deus, tens as palavras de vida eterna. Para onde mais nós poderemos ir, Senhor? Nos ajuda, ó Deus, aqui nessa noite a continuarmos em espírito de oração, clamando a Ti, aprendendo nos salmos, cada vez mais da Tua vontade para nós. Em nome de Cristo, amém. Nosso devocional dessa semana, meus irmãos, nós, como todo volume do 365 dias com Deus, nós temos caminhado no Salmo 119 e essa semana nós passamos pelo versículo 139 e uma palavra me chama muita atenção nesse versículo. O Salmo 119, 139 diz o seguinte: o meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. Vocês aprenderam no devocional que essa é uma palavra que significa um profundo cuidado. Inclusive é a palavra que vai ser mencionada depois a respeito do Senhor Jesus, citando o Antigo Testamento, que diz que o zelo da sua casa o consumia. Quando ele viu o templo de Jerusalém, vale lembrar, o templo de Jerusalém não é um auditório, ou não era um auditório, né? Mas existia um pátio de convívio grande,
um pátio dos judeus e um outro pátio dos gentios. Então, esse lugar era um lugar para ser tratado com profunda reverência. Quando nós estivemos do lado de fora do templo, na esplanada ali ao lado do muro das Lamentações, você percebia hoje essa reverência. Eu, na época, fiz um vídeo e, não sei quantos irmãos lembram, minha esposa filmou essa menina, porque os homens ficam do lado direito, as mulheres do lado direito, os homens do lado esquerdo, até para evitar a distração, né, que pode acontecer com a presença do outro sexo. E essa moça, eu tenho esse vídeo lá no meu computador até hoje, coloquei como parte da meditação que fiz ali, né, é uma praça, uma esplanada que tem ao lado do Muro das Lamentações, e essa menina pegava um pequeno exemplar da Tanakh, né, do Antigo Testamento, e ela beijava, chorava. E aí eu lembrei que o apóstolo Paulo fala que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Não tem ideia de verdade do que ela está fazendo. É tão triste ver algo que podia ser ainda mais significativo. Mas quando você não conhece o Messias, perde bastante. Mas esse zelo, meus irmãos, ele é uma coisa que me incomodou muito durante a leitura desse texto, porque qual é o padrão do seu zelo? Qual é o padrão com que você se incomoda com alguma coisa? Então vamos para uma coisa que é notoriamente falha no Brasil: serviço público. Me perdoe os servidores presentes, se você é um excelente, maravilha, parabéns para você nessa data querida. Mas 50% mais um, basta ir numa repartição para ver o quanto você vai ficar aborrecido. Vamos supor que você fique aborrecido. Um lugar aleatório. Detran. Surgiu assim na minha mente, assim. Eu vou de cura. Ou em qualquer outro lugar, né? Você fica irritado porque o seu tempo e o seu direito e o seu não está sendo respeitado, ou porque simplesmente a coisa certa não está sendo feita. Em outras palavras, você foi a um lugar onde você paga os seus impostos, você queria, no mínimo, né, vamos começar pelo básico, um lugar que fosse limpo, né? Eu já fiz repartição lá no Rio. O Detran lá no Rio, eu fui com meu pai, quando fui pegar a carteira, eu pensei que o prédio parecia um cenário de filme de terror. Goteiras, teto caído. Obviamente não é assim hoje, mas na época eu falei, é aqui que cuida dos carros, o cenário era triste, né? Então, se no mínimo você está pagando imposto, você quer uma coisa que funcione, então você fica chateado. Você quer ser atendido na hora, você não quer esperar 2h30 por um atendimento, e assim vai. Mas você fica chateado porque o seu direito, você não está sendo atendido, ou porque aquilo que é certo não está sendo feito. Então, no nosso devocional a gente medita sobre isso, porque os versículos anteriores eles vão dizer, 2 antes, 137, justo é Senhor e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. Aí ele fala, o meu zelo me consome para os meus adversários. Se esquece disso tudo que eu acabei de falar. Até porque, se eles não se esquecessem, eles não seriam adversários, correto? Eles não seriam opositores, no caso do salmista. Eles seriam, obviamente, amigos, seriam aliados em prol daquilo que está certo. E é isso que me incomodou, meus irmãos, esta semana, de pensar nisso. Será que o meu incômodo com o que não está certo é porque Deus é o padrão deste certo? Ou porque, de novo, aquilo está me incomodando? Os irmãos sabem muito bem que eu, há muito tempo, talvez não mais recentemente, meio que me cansei, eu usei as redes sociais bastante para combater, particularmente, o liberalismo teológico, certo? O pragmatismo e o neopentecostalismo. Eu nunca usei as minhas redes sociais para ficar batendo em arminiano ou qualquer coisa assim. Eu defendia o que eu creio, certo?
como alguém que tem uma fé reformada, monergista, se você preferir, e de linha dispensacionalista. Eu sempre defendo isso. Uso minhas redes sociais, porque acho que sempre tem alguém que vai aprender, e graças a Deus tem realmente acontecido ao longo dos mais de uma década que eu faço isso. Mas ainda assim vale o questionamento. Se eu vou defender aquilo que eu creio, de novo, é porque eu creio, ou porque aquilo é que eu entendo que a palavra de Deus defende. Então vamos falar de uma coisa que até onde eu sei todos nós concordamos. Não existe pastorado feminino, existe pastora. Isso é essa inventança. Coisa que começou nas igrejas liberais da Europa, aí os neopentecostais importaram para o Brasil e aí virou essa bagunça que a gente tem aqui hoje. Né? A pastora, bispa, apostila, não, apóstolo. E assim vai, né? Eu só gosto. E é uma mescla, obviamente, meus irmãos, da influência do feminismo. Ótimo. Mas por que eu vou combater essa situação? Essa ideia errada? Então, de um lado, meus irmãos, não há como não defender aquilo que é certo. Essa é a minha outra parte da minha palavra hoje. Não dá para você simplesmente dizer assim, não, isso aí não é da minha conta, eu não vou mexer com isso. Porque se nós nos calarmos, né, o erro, o mal, o engano, ele toma de conta. Burke, se eu não me engano, disse essa frase tão famosa, que o que basta para o mal vencer é apenas que os homens de bem não façam nada, só cruzem os braços. É como um terreno, né? Meu cortador de grama queimou. E eu não tive tempo de levar para consertar. Então a grama já está quase 1,5 palmo. Não precisa fazer nada. Ela simplesmente vai crescer, já começou a crescer mato, porque eu não estou cuidando. Então, fazer alguma coisa, meus irmãos, o zelo do salmista aqui está bem posicionado, é para que o mal não prevaleça, para que o que está errado não continue. E a contrapartida disso é fazer debaixo dos padrões corretos. E aí vai, meus irmãos, uma situação em que o cristão, ele precisa ser um cabra informado. Alguém disse uma vez que o cristão precisa ler a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra. A ideia é que você julgue e analise o jornal do dia que está acontecendo pelo padrão da palavra de Deus, né? Mas às vezes o ateu, o incrédulo, ele faz piada conosco porque popularizou-se que crente é pobre e burro. Isso é comum no Brasil, se pensar assim, né? Não sabe de nada. E obviamente quando você mostra que você estuda, que você lê, que você conhece alguma coisa, eles ficam surpresos e ficam impactados de maneira positiva. Mas isso é uma condição indispensável, sine qua non, para que eu possa ter zelo. Tem que saber do que eu vou falar. Eu não posso, por exemplo, nós oramos agora há pouco sobre a questão do aborto. Mais uma vez já está aí na voga, né? Que quiseram passar, estão tentando passar uma portaria aonde uma moça menor de idade pode chegar no hospital e dizer: eu fui violentada, eu quero um aborto. Não precisa fazer BO, não precisa dos pais, não precisa de absolutamente nada. A quantidade de adolescentes simplesmente transou porque queria transar, né? Com um namorado, com quem quer que seja, e que engravidou, e que vai usar isso como desculpa, vai ser uma epidemia. E a Damares, que os irmãos com certeza conhecem, tentou entrar com um embargo mostrando: olha, não pode ser assim. Até porque tem outro problema, irmãos. E ela bem destaca: o pedófilo vai fazer a festa, porque agora ele não vai ser responsabilizado. A menina não precisa fazer mais BO, não precisa mais denunciar. E são coisas, meus irmãos, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo. A gente precisa estar informado do que está acontecendo. Estou dando um exemplo, né? Como a gente precisa saber como esse mundo funciona, como ele pensa, para aí, com zelo, defender aquilo que o Senhor chama de justo, aquilo que é justiça, aquilo que é digno de confiança, e aí eu posso ser consumido por zelo, porque eu quero o que Ele diz que é certo.
eu quero defender o que ele diz que é correto. Vivemos num mundo esquisito. Conversava com alguém e ela elogiou a música que estava tocando no meu telefone. Aí eu falei, é uma música que espelha beleza. E eu falei, isso não é subjetivo, isso é objetivo. Ah, não, isso depende do gosto. Quase que eu falei, né? Do mau gosto. Tudo bem. E você vê ali na conversa que eu tive brevemente, meus irmãos, como que este mundo está cada vez mais enraizado de ideias aonde o objetivo, o concreto, ele incomoda. Na cabeça das pessoas, isso aprisiona você. Isso é assim? Não pode ser assim, porque eu não gosto disso. Eu não gosto dessa maneira. Aí você tem um museu onde coloca um vaso sanitário e aquilo é uma obra de arte. E eu vou discutir dizendo não é uma obra de arte. Obra de arte é um Monet, é um Rembrandt. Isso é uma obra de arte. Eu vou reencarnar 30 vezes e não vou conseguir pintar um negócio desse. Não tem reencarnação não, mas só força de pressão. Entendeu? Aquilo é uma obra de arte, requer talento, requer uma parte divina no ser humano. Pegar um negócio da Deca e botar ali e dizer que isso não é obra de arte, não. Mas na cabeça do artista. Isso aí, meus irmãos, de novo, como a mentalidade deste mundo está cada vez mais corrompendo. Eu li para o professor, eu lembrei de um vídeo, não sei quantos assistiram, se está dublado, muito interessante. Essa senhora, eu já vi essa senhora em outros seriados, outros filmes, ela está bem idosazinha, ela faz a professora e ela está sendo criticada porque ela reprovou o aluno, porque 2 e 2 não são 4. Nem lembro o que o aluno escreveu, né? E aquilo vira uma coisa. Nos Estados Unidos tem cada coisa esquisita e vira um negócio. E ela é demitida. E aí na demissão dela, tentam, não vamos lhe demitir, vamos lhe pagar os seus dias tudo direitinho, né? Aí quando ele vai fazendo o cálculo, não. Aí ela segue a lógica que quiser aplicar a ela. Nem lembro mais do que ela faz, mas tipo, eu não trabalhei 111 dias, ela faz um número bem maior, porque se 2 e 2 pode ser o que você quiser, o número de dias que ela trabalhou também seria o que ela quisesse, e ela ia chegar a uma indenização muito maior, e ela fez isso na frente dos repórteres, e aí o diretor da escola não podia falar nada, porque agora o vídeo é até um pouco engraçado. Quando você começa a questionar coisa com matemática, só que isso tem a ver conosco. Paulo diz que deu as instruções a Timóteo para que ele soubesse como se comportar na igreja. Alguém sabe o resto? Como proceder na igreja. Ele chamou a igreja de quê? Coluna e baluarte da verdade. Só há uma. Não há a verdade individual. Esse zelo, meus irmãos, começa em conhecer a verdade de Deus. E aí sim, não vou deixar de fora, por amor ao próximo neste mundo, manifestar essa verdade aonde nós estivermos. No seu trabalho, na sua família, no seu emprego. E deixar que Deus seja manifestado através da sua vida. No mundo que está sem eira nem beira, no mundo que está à deriva, a gente possa, meus irmãos, mostrar esse zelo que nos consome, que nos impulsiona a mostrar que o que é certo, e o que é errado. Que aquilo que Isaías escreve, ai daquele que chama o bem mal e ao mal bem. Pode até acontecer, mas não enquanto eu estiver vigiando, não enquanto eu tiver uma opinião, não enquanto eu puder influenciar, não enquanto eu puder exercer um papel diferente. Que o Senhor nos ajude a fazer isso debaixo da luz do Evangelho, que é uma verdade inquestionável. Salvação para todo aquele que crê e expõe a perdição daquele que o rejeita. Amém?